Mensagem canalizada no dia 10 de novembro de 2021. Saudações. Ao iniciarmos o nosso dia, recebemos de forma automática o convite de nossa mente para nos ocuparmos com aquela situação que está nos preocupando. Todavia, ao perceber que já estamos aceitando o convite e começando a nos preocupar com alguma coisa, podemos simplesmente escolher nos ocupar em receber o dia com tranquilidade, buscando nos alinhar em pensamento, sentimento e emoção às bem-aventuranças que o dia nos trará, procurando receber de Deus a energia que nos manterá atuantes, bem como a boa inspiração para que possamos agir com sabedoria nas ocorrências do dia. Isto porque a forma pela qual iniciamos o nosso dia terá impacto sobre as demais ocorrências que virão em seguida. Quando nos descuidamos deste preparo e despertamos em cima da hora do primeiro compromisso assumido para o dia, podemos não ter a devida compreensão sobre o contexto que se revelará para nós naquele momento. Podemos falar coisas e nos comprometer com situações não desejadas. Podemos simplesmente dar algumas respostas automáticas e reativas e com estas atingir alguma pessoa em sua sensibilidade. Tudo isso porque não estamos harmonizados com a nossa essência divina, com o nosso eu profundo e sábio, de maneira que nos colocamos sob a direção do piloto automático, aquele que padronizou falas e condutas para serem utilizadas na superficialidade, sem perceber as consequências e os impactos que gera em torno de si. Sabemos que uma palavra mal colocada por outrem pode despertar em nós sentimentos diversos, como raiva e tristeza, assim como pode despertar também o sentimento de mágoa que já existe e nos conduzir a um estado de desânimo profundo. Já passamos por isso algumas vezes e fomos para estes lugares rapidamente porque fomos pegos de surpresa, sequestrados por nossas emoções que despertaram em nós a partir da fala ou da conduta do outro. Em situações como estas, realizamos movimentos reativos que pertencem ao nosso sistema de defesa. São movimentos que nos conduzem a falar a resposta que aparece na ponta da língua, sem que precisemos pensar muito. Ou ao contrário, são movimentos que nos travam a fala e não nos permitem a expressão do nosso pensamento e do nosso sentimento. Alguns se descontrolam profundamente, segundos após ouvirem provocações. São aqueles carinhosamente identificados como portadores de pavio curto e acabam se comprometendo mais com a situação do que a pessoa que deu causa a tudo. Contudo, quando observamos este cenário de longe, percebemos que uma pessoa que não estava alinhada com a sua essência divina encontrava-se aflita com alguma situação e, por conta disso, se perdeu na forma de falar e de se expressar, causando um desconforto em outra pessoa que ampliou a desarmonia existente na ocasião. Acontece que quando um ser escolhe priorizar o seu equilíbrio e o seu estado de paz interior, não permite que um outro chegue e rapidamente o conduza para um estado de desequilíbrio e de desarmonia.
O ser observa e compreende a situação do outro, que manifesta o seu entendimento. Ele respeita a posição do outro, todavia, faz a sua colocação sobre o tema como teria feito antes do outro falar, ou seja, com calma, com tranquilidade, com assertividade, pois ele escolhe não se deixar conduzir pelas energias desestabilizadoras que conduzem o outro. Esta situação é desafiadora, sim. Todavia, cada vez que o indivíduo pratica o autocontrole e a manutenção do seu equilíbrio energético e emocional, mais ele consegue se manter sereno diante dos desafios. O que acontece é que o ser passa a assumir a responsabilidade total sobre o tipo de informação que transitará em seu campo energético e emocional. Ou seja, ele escolhe alinhar o seu pensamento e a sua emoção em frequências mais altas, com foco no que ele, enquanto criatura divina que é, tem a oferecer na situação que se desenvolve naquele momento. Desta forma, com cuidado e atenção, o ser evitará cair nas armadilhas cotidianas que buscam a manutenção do ser em frequências de dor e sofrimento. Pensem nisso, amados irmãos e irmãs. Pensem nas escolhas que podem fazer diariamente, desde o amanhecer, e nas consequências que estas escolhas trarão para a sua existência. Fiquem em paz, na paz que acompanha os que cultivam o equilíbrio e a sabedoria. Somos irmãos. Namastê.